Seja bem-vindo à questão 171 do Enem de 2019. Para resolver essa questão, você precisa saber um pouquinho de geometria, mais especificamente, você precisa conhecer o teorema que talvez seja o mais famoso desde o ensino fundamental. Olha bem aí para essa figura. Você consegue identificar qual que é esse teorema? Deixa aí nos comentários. Que teorema é esse? Antes de continuar a resolução da questão, eu vou pedir a você que deixe seu like e inscreva-se no canal. É isso mesmo, estou convidando você a participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Assim, através dessa nossa sala de aula no universo digital, eu consigo passar a você inúmeras dicas e abordagens dos mais diversos temas da matemática, te ajudando a realizar seus projetos de vida. Vamos à leitura do enunciado. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori, dobrar, kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 cm por 12 cm. Assim, começou a dobrar a folha conforme a figura. E nesse ponto, quando a gente identifica que a folha de papel tem dimensões 18 cm e 12 cm, nós podemos concluir, olhando para a figura também, que essa folha é retangular inicialmente. Foram citadas duas dimensões, logo, nós teríamos que ter um paralelogramo no mínimo, mas esse ângulo reto denuncia esse paralelogramo como sendo um retângulo, e assim sendo, essa folha é retangular e a gente vai poder desenvolver algum raciocínio no que diz respeito a esse triângulo que foi formado. O fato é que, após essa primeira dobradura, é pedida a medida do segmento AE. O segmento AE é esse que eu vou marcar na cor vermelha. Se você reparar bem, ele é um dos lados de um triângulo, do triângulo AED. Mais precisamente, é o lado oposto ao ângulo reto. Logo, ele é a hipotenusa. Os outros dois, o AD e o DE, são os catetos. Assim sendo, a gente pode imaginar a seguinte situação. Desdobrando esse retângulo, nós teríamos esta outra figura. O ponto D ele é originado aqui de baixo e, portanto, AD é um dos lados do retângulo que é congruente ao BC. Congruente quer dizer o que mesmo? Tem a mesma medida. Logo, o AD mede 12 centímetros. E o DE, que originou dessa parte aqui? Como os lados opostos de um retângulo são congruentes, então o AB é congruente ao DC. Em outras palavras, DC mede 18 centímetros, EC mede 12, logo, esse trecho do D até o E é a medida que falta para que os 12 centímetros completem os 18, ou seja, 18 menos 12, que resulta em 6 centímetros. E agora nosso panorama está completo. Nós temos as medidas de dois catetos de um triângulo retângulo e nós queremos calcular a medida da hipotenusa, que vamos chamar de D. Para lidar com essa situação, você deve invocar a ajuda do teorema mais famoso desde o ensino fundamental. É o Teorema de Pitágoras. Como informação adicional que vale a pena lembrar é que Pitágoras nasceu por volta de 570 anos antes de Cristo, ou seja, há quase 2.600 anos, dependendo da data que você estiver vendo essa videoaula. Pitágoras é considerado nada mais, nada menos do que o pai da matemática. Sua vida é cheia de mistérios, porém seus feitos são lendários. Bom, voltemos ao teorema. O teorema que leva o nome do pai da matemática aparece no ensino fundamental, em seguida no ensino médio, onde revela-se como um resultado com alta aplicabilidade na matemática e na física.
No ensino superior, se você for fazer uma faculdade relacionada a matemática, ciências da natureza, ciências exatas, como queira chamar, você também vai ver com certa frequência esse teorema como ferramenta auxiliar para se demonstrar muitos resultados. Vamos aplicar esse teorema. O que o teorema de Pitágoras garante para a gente? Que o quadrado da medida da hipotenusa, ou seja, quando eu elevo a medida d a 2, nós temos que esse valor é a mesma coisa que a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Quais são as medidas dos catetos? São 12 e 6. Os quadrados das medidas dos catetos são 12 ao quadrado e 6 ao quadrado. E pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é essa soma dos quadrados das medidas dos catetos. Agora, nós temos que resolver essa equação. D ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, que é 144. 6 ao quadrado é 36. 144 mais 36 é 180. Isso nos leva a concluir que D ao quadrado é 180. E nós precisaremos extrair a raiz quadrada do 180 para obter o valor de D. Vamos pensar no 180 como 9 vezes 20. Mais 20 é 4 vezes 5. Então eu já vou substituir o 20 pela forma fatorada 4 vezes 5. E assim sendo, nós temos a raiz quadrada de um produto que pode ser calculada como um produto de raízes quadradas, que é a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de 5, a gente sabe que é um número irracional, ou seja, não vai conseguir extrair obtendo um valor exato. Vamos deixá-lo assim, porque o formato que apareceu ali nas alternativas é esse. E, portanto, o D vai valer 3 vezes 2, 6. 6 vezes raiz quadrada de 5 centímetros. É esse o comprimento da hipotenusa daquele triângulo, que é resultado da dobra do papel feito pela jovem. A alternativa correta é a D. Considero minha missão cumprida e forneci bons motivos a você para deixar o seu like e inscrever-se na nossa sala de aula no Universo Digital. Compartilhe essa ideia com seus colegas. Te espero na próxima aula. Até lá!